Curiosidades bíblicas sobre Adão, o primeiro homem formado na Terra. Adão vem da palavra em hebraico Adam, que, segundo alguns conceitos bíblicos, ele envolve três aspectos, né? Vem, ele tem o nome de Deus, que junto, é incluído no teu nome, tem o nome de Deus, né? A primazia, o nome de Deus. Depois, Adam, Damu, que quer dizer vindo do barro, né? Que era o barro fértil, o barro vermelho. E Dan, sangue. E a conclusão de interpretações bíblicas, né? Do hebraico, né? Interpretações do hebraico, significa o primeiro com espírito divino, feito de barro e de sangue. Essa é a explicação da transliteração hebraica do nome de Adão. E Adão também, segundo a particularidade da Bíblia, foi o único da espécie humana chamado Benai Elohim, né? Que, conforme os outros textos, são dados às criaturas celestiais. Então, da espécie humana, Adão foi o único daquele momento chamado de Rabenai Elohim. E também a sua criação, na sua história também, são várias histórias de tradições judaicas, de tradições. O livro de Joséfo tem muita referência, inclusive fala que é uma alusão que a Bíblia não conta, né? Uma alusão que a Bíblia não conta, que ele não teve só Caim e Abel. Junto com Caim e Abel também nasceram três filhas. Inclusive tem um livro apócrifo, né, que fala que uma das brigas entre Caim e Abel foi que Caim teve uma gêmea, nasceu uma irmã gêmea com ele, e Abel nasceu outra irmã gêmea. Então, Adão e Eva, para não ter aquele cruzamento direto da raça, do sangue entre os irmãos, eles decretaram que Caim casasse com a irmã de Abel e Abel casasse com a irmã de Caim. Porém, Caim era apaixonado pela sua irmã gêmea. Esse foi um dos motivos da qual Caim se enfurecia de ódio por Abel. No caso do sacrifício, já foi a gota d'água, no caso, né? Então, que levou Caim a matar, um dos motivos que levou Caim a matar Abel, né? Por inveja e cobiça, que foi o fator determinante que levou Caim a fazer o que fez, né? Então, voltando ao seu pai Adão, né? A tradição conta que ele teve três filhas, né? E Caim e Abel, né? E já contamos o que aconteceu, provavelmente que Caim, por ter sua primeira mulher, ele depois que matou Abel, ele sequestrou a sua irmã gêmea e teve relações com ela e geraram filhos e filhas. Mas voltando à história de Adão, Adão já sabemos que escutou Eva e pecou, né? E foram os dois expulsos do paraíso. Adão sentiu o ardor do trabalho, né? Por causa da queda do pecado, né? Que a terra não daria mais rementemente seus frutos e seu pão, né? Ele teve que trabalhar a terra com o suor do seu rosto até que morresse, né? Que voltasse ao pó da terra. Isso já sabemos. A Adão, ele sentiu muito a morte do seu filho Abel, né? Foi morto por Caim. Enlutou-se por quase 130 anos, né? Culpou Eva, segundo a tradição, ele culpou a Eva por ter trazido à morte a tua prole, né? E inclusive ele foi o primeiro a sentir a dor de enterrar um filho, né? Que a lógica, a maldição dele era os seus descendentes de enterrarem ele. Não, ele não enterrar um filho. Então ele sofreu primeiro a dor, tanto ele como Eva, de ter enterrado um filho, né? E daí ele culpou Eva e tal fato, né, tal fato disso
que ele ficou 130 anos, né? Até Deus ter falado com ele, né? Que ele sofria perturbações, tentações do anjo caído, né? Que nós falamos, né? O que tentou Eva, né? A serpente, tudo. E então ele, ele ouviu uma determinação de Deus que parasse de lutar e, e cumprisse uma determinação feita pelo Criador, por ele mesmo, que tinha que multiplicar-se sobre a terra, né? E voltasse a ter relações com Eva, porque ele sozinho seria vulnerável contra as perturbações do anjo caído, do inimigo dele. Então, ele reatou com Eva e logo tiveram um filho chamado Sete, né? Que era o justo também, que era semelhante a ele, né? E as suas mágoas passaram. E depois, segundo consta Joséfo, que ele morreu à altura de quase 800 e poucos anos, né? A Bíblia determina a idade certa dele e diz que ele teve filhos e filhos. Segundo Joséfo, ele teve 33 homens e ele gerou mais 33 homens e mais 23 mulheres. Essa é a explicação de Joséfo, né? Que a Bíblia fala de filhos e filhas, mas em particular ele fala da linhagem direta dos seus primogênitos, né? No caso seria esses os personagens principais, que foi Caim, Abel e Sete, né? Então, é, Adão, ele, segundo algumas tradições, ele profetizou, né? Que a humanidade cairia bastante, que seus descendentes iam provocar o mal, ia ter muita intervenção demoníaca, né? E que os descendentes dele não se atrevessem a se afastar do caminho reto, né? Que essa determinação para Sem, e também jamais se misturasse com a raça sanguinária de Caim, né? Que Caim, os descendentes de Caim eram assassinos e também se provia de feitiçaria ensinada por anjos caídos. Isso foi o fato, né? Que a terra estava infestada de criaturas demoníacas, né? E seres das trevas, seres caídos. Que tal essa regra foi quebrada no tempo de Jared, um descendente de Sete, né? E segundo consta pela contagem bíblica, é, Adão alcançou o nascimento de posso até errado aqui, alcançou o nascimento de Noé, né? Vamos ver, talvez meus cálculos estejam errados. Porém, né, é, como diz Noé, né, que a maioria dos seus ancestrais, como está escrito em Noé, que a maioria dos seus ancestrais viu a salvação, que Noé daria descanso a todos os seus ancestrais, né? Que ele prolongou toda a humanidade depois do dilúvio, né? E então isso foi profetizado pelo próprio Adão, né? Adão, ele pela consequência do seu pecado, né? Ele viu seu corpo morrer, teve dores de uma velhice, né? Apesar da longevidade, né? E desejar voltar ao paraíso, até que naquela época, segundo consta, o paraíso era visível e ele pediu a Deus que desse um remédio de uma planta que tinha no paraíso para amenizar a dor dele, né? Então, você vê as consequências de um pecado, né? O que causou para Adão e para sua descendência, né? E dali também, de todo esse contexto, vimos que ele ele também profetizou a salvação vinda através de gerações para remir a raça humana. Então, por aí, nesse todo esse contexto, vimos que a ideia de um Messias já era bem antiga, né? Já virava o tempo de Adão, se espalhou por todos os descendentes humanos e também, depois de Noé, também, todos os seus descendentes, seus filhos, têm a ideia de um Messias que viria resgatar a humanidade, né? Então, só que depois de tudo isso foi deturpado, né, através do desvio dos povos, do paganismo e tal, mas a ideia de um Messias já era antiga, já era os tempos de Adão. É. Então, essa foi a história de Adão, né?
que, que foi o primeiro homem, né? E também ele sentiu todas as dores de um trabalho duro, porque ali vemos também que o trabalho não é uma coisa amaldiçoada. Ele tornou-se pesado por causa da consequência do pecado que atingiu a terra e ela não dava gentilmente mais seu fruto. O homem tinha que trabalhar com suor para poder plantar e colher, né? Então, tá aí a quem fala que trabalho é uma coisa que não presta, não, trabalho foi uma coisa boa, né? Porém, sofreu essas sanções por causa do pecado de Adão. Bom, esse é uma curiosidade bíblica sobre Adão, né? E eu volto com mais vídeos. Até a próxima.